Olá meus noobs, aqui é o Nobin, e sem muita enrolação, hoje venho responder o vídeo resposta que meu amigo Matheus fez em relação ao vídeo que eu fiz respondendo o vídeo dele, sobre quem ganharia entre Atômico e Gigante. Antes de começar, preciso citar novamente que não é um ataque pessoal, então peço que deixe o like, e se inscreva para apoiar meu conteúdo. Sobre o espaço de um gato ele tá certo, mas não sobre comparar o peso do gigante com uma de baleia azul, sendo que sua altura não se aplicaria à sua densidade, mas deve ser muito além. Opa, eu citei a baleia azul, apenas para fazer uma estimativa, e para mostrar a diferença do peso do Hyperspacium Cat e o gigante. E ao Enormossauro Supremo arremessar o gigante, isso já deixa de ser só força de levantamento, já que se o gigante tivesse em um nível tão superior, ele não chegaria a ser arremessado vários metros de distância, pois quando você empurra alguém, está aplicando uma força sobre essa pessoa. Se a pessoa se move como resultado, isso significa que a força que você aplicou foi suficiente para superar a resistência inicial dela, que inclui a inércia, e qualquer outra força que possa estar agindo sobre ela, como o atrito com solo. Força necessária para mover alguém não depende apenas da força muscular da pessoa, mas também de sua massa, do coeficiente de atrito entre os pés dela e o solo, e de como a força é aplicada. Por exemplo, se você pegar a pessoa de surpresa, poderá ser capaz de movê-la mais facilmente, pois ela não terá tempo de reagir e resistir. Mas Gigante viu o Enormossauro Supremo chegando nele. Ele tem uma grande velocidade de reação, ou seja, não tem como dizer que ele foi pego de surpresa, e que esse feito só seria que nem levantar uma baleia azul. Em relação ao feito do Enormossauro Supremo não ser só força de levantamento, não vemos o gigante tentando ir contra a força do Enormossauro Supremo, ele simplesmente ficou parado, enquanto o Enormossauro vinha na direção dele. Ele fala que não pode dizer que o Atômico era fisicamente mais forte que o Enormossauro Supremo, por ele ter usado energia na hora do soco, mas aquilo era um escudo criado por ele, e não necessariamente impulsionado ao soco. De onde surge a ideia que isso seria um escudo? Ben nunca demonstrou essa habilidade, e como aquela energia não impulsiona, sendo que literalmente vemos a energia crescer, e até sair da mão do Atômico, ou seja, literalmente se impulsionando para frente. Já que com ambos supremos a força do Atômico se sobressaiu perante a eles, Macaco-Aranha e Enormossauro Supremo. Não, ele só se demonstrou superior em força ao Macaco-Aranha Supremo, já ao Enormossauro Supremo, como a cena nos mostra, ele cria uma energia em seu punho para potencializar seu soco, e depois o finaliza. Como eu falei, Enormossauro arremessar o gigante não se trata de só força de levantamento, sobre dizer que a velocidade atômico não seria superior à do Enormossauro Supremo, por ele não ter tido feitos para isso, mas em feitos de velocidade na série, o próprio Atômico tinha mais que ele, já que Enormossauro Supremo também demonstrou mais rápido que o Macaco-Aranha Supremo, já que em deslocamento o Atômico aparenta ser mais rápido que o Enormossauro Supremo, o mesmo com o Macaco-Aranha Supremo, que é claramente mais rápido e ágil que o Enormossauro Base, por ter superado a força de um Tretamando, que tem força maior, e há roubos igualados com o mesmo, e Enormossauro chega a desviar do canhão Tachyon, então o Macaco-Aranha deveria fazer isso com mais facilidade, mas Atômico foi mais rápido que ele na hora do golpe. Ok, calma lá, isso não faz nenhum sentido, porque o Macaco-Aranha Supremo ser mais rápido que o Enormossauro Supremo? Ele mostra que o Macaco-Aranha Supremo tem a mesma força do quatro braços, que tem uma força superior ao Enormossauro Base, e por isso o Macaco-Aranha Supremo é mais rápido que o Enormossauro Supremo. Isso não faz sentido. Primeiramente, o Macaco-Aranha se demonstrou igualado à força do quatro braços, e por isso ele é mais rápido que o Enormossauro Base, e o Enormossauro Supremo. É como dizer que o Enormossauro é mais forte que o XLR-8, ele também é mais rápido. E claro que isso não é verdade, a força não tem nenhuma proporcionalidade com a velocidade, e ainda ele diz que ele também é mais rápido que o Supremo, o que pelo acabei de mostrar, não faz sentido nenhum. Sobre as várias vezes de diferença de atributos entre Enormossauro Supremo e o Base, ele fala que não se aplicaria a todos, pela luta do Enormossauro Supremo e o Enormossauro Base, mas a velocidade em Ben 10 é algo que não apresenta toda essa diferença, se tratando até dos aliens mais rápido que a luz, como o gigante ou cromático, sempre em combates, eles não chegam a dar speed blinks, então o Enormossauro pode sim ser dezenas de vezes mais rápido que o Enormossauro Base, já que as formas supremas aumentam exponencialmente os atributos, seja força ou velocidade, como o gigante supremo, Eco Supremo, bala de canhão, fogo fato e besta, eles são nítidos que são bem mais rápido que os aliens convencionais. Agora eu explico porque esses aliens não dão speed blitz nas suas lutas, porque todos os personagens têm velocidade de combate semelhante, não porque a velocidade em Ben 10 é esquisita, e sim porque todos os aliens têm velocidades parecidas. Claro que uns são um pouco mais rápido que outros, mas não é uma diferença tão grande para fazer uma diferença em uma luta. E aonde que ele viu que os Supremos aumentam exponencialmente todos os seus atributos? Isso não demonstra ser verdade, principalmente quando vemos a luta do Enormossauro Supremo e o Enormossauro Base sem o Supremo dar Speed Blitz. Outro exemplo é o Fogo Fato, onde na primeira aparição do Fogo Fato Supremo, vemos o Fogo Fato lutando a par com Vilgax, apesar de estar perdendo, e, logo após ele virar Supremo, ele não dá Speed Blitz no Vilgax,
mas começa a ter vantagem na luta, então a velocidade não aumenta exponencialmente, como Mateus diz. Enormossauro desviar do canhão Tachyons é um feito considerando sim, embora não calculado. A gente sabe a velocidade do Tachyons em Ben 10 e o fato do Enormossauro ter desviado do canhão Tachyon já deixaria ele superior a essa velocidade apresentada, o mesmo com o Enormossauro Supremo, que tem seus atributos superiores, que logo se encaixa ao atômico, que tanto em deslocamento e combate, ele demonstra superioridade a essa. Não é só desviar de algo na velocidade da luz que faz o feito ser FT. E eu vou dar um exemplo. Se vem um laser na velocidade da luz cima de você, e o feito foi lançado a 100 metros de distância, e você desvia 2 metros para o lado enquanto o laser percorre essa distância. Isso significa que você possui 2% da velocidade da luz, por isso que é sempre melhor o feito ser calculado. Mas como eu já disse no meu vídeo, o Enormossauro é sim pelo menos FT, enquanto ao atômico ser superior em velocidade de combate. Já mostrei que não. Ele considera o mesmo sobre atômico e Enormossauro Supremo em questão à resistência. Limita o atômico à estrela anã, mas não há motivos para limitar sua resistência a esse nível. Se for lembrar que a energia gerada foi do seu corpo, se seu corpo é capaz de gerar energia estelar, ele também poderia resistir a essa energia. Diferente de aliens, que tem absorção que não usa a resistência em si para absorver os ataques, e outros com hacks como contratempo, já que suas habilidades não são ataques que precisa da energia do corpo para isso. Há uma diferença entre hacks, cujos são habilidades que são consideradas necessárias para afetar seres que são superiores a você, e habilidades convencionais, que são energia que seu próprio corpo gera, e no próprio visual do atômico a gente consegue ver a energia nuclear presente nele. Pera, se as energias do atômico se escalam ao físico, os aliens como feedback cromático também se escalariam, já que como o corpo dos aliens contém o poder que eles absorvem, eles também deveriam se escalar ao físico, mas não é assim. Se os poderes dos aliens se escalassem ao físico, teríamos vários problemas, como por exemplo, temos a confirmação do cromático sendo capaz de absorver uma energia de nível estrela grande, ou seja, o físico dele teria esse nível. Mas vemos ele ser declarado como inferior ao Enormossauro normal, que perdeu para ataques de nível estrela anã, ou seja, não faz o menor sentido. Outra confirmação, vemos o Duncan afirmando que o atômico, com muito trabalho podendo criar um orbe de energia do tamanho do Sol, que tem poder para destruir um sistema solar. Mas vemos o próprio Duncan confirmando que nenhum alien poderia sobreviver à destruição do elemento X, que pode destruir um sistema solar. Isso é uma confirmação indireta de que os poderes dos aliens não escalam ao físico, ou seja, considerar que os poderes dos aliens se escalam ao físico é uma informação errada. Sim, Gigante demonstrou ser fisicamente bem mais forte que o Enormossauro Supremo, mas o mesmo também demonstrou ter força suficiente para arremessá-lo, que se fosse tão mais resistente, não teria voado vários metros. Como eu já disse, Gigante não fez nada para impedir o Enormossauro Supremo nesse caso, mas sim, o Enormossauro Supremo não é tão mais fraco que Gigante, já que se ele fosse, por exemplo, umas 3 vezes mais fraco, o Gigante já teria finalizado a luta em um ataque de força, apesar do Gigante não estar no seu maior tamanho, mas atômico nem demonstra superioridade física ao Enormossauro Supremo, como já mostrei nesse vídeo, só uma vantagem energética. Era mais forte entre Vilgax que Alien Force e Malgax. Se for de acordo com o próprio Vilgax, ele na sua forma Malgax é mais forte, já que ele disse que nenhum Alien do bem o venceria, mesmo tempos atrás ele com o poder de 10 heróis e 10 mundos, ter tomado uma surra pro diamante. Se ele consideraria que nem esse Alien o venceria, então ele com Malvari deveria se considerar superior, e sendo superior ou não àquele diamante, Vilgax sabe qual forma ele estava mais poderoso, então ele na forma Malgax era mais poderoso que na forma de Alien Force. Sim, o Malgax é mais forte que o Vilgax de Alien Force, mas o Vilgax que eu igualei ao Malgax não é o base de Alien Force, e sim o Vilgax gigante de Alien Force, cujo fica extremamente mais forte. Então o que ele fez de provar que o Vilgax de Alien Force é mais fraco é inútil, e prova de que nenhum outro alien podia derrotar aquele Vilgax, foi que Ben viu a necessidade de usar o gigante, que até aquele momento era o alien mais poderoso, tirando o Alien X. Sobre a velocidade de combate está ok, mas falar que ele não demoraria para chegar naquela velocidade não está totalmente certo, já que há uma grande diferença entre a velocidade do canhão de Tachyons e a distância percorrida do gigante do Albedo pela galáxia. Se for lembrar, a velocidade da luz demoraria 100.000 anos para cruzar uma galáxia, ou seja, mesmo que o canhão Tachyons fosse 100.000 vezes mais rápido que a luz, ele demoraria 1 ano ainda para cruzar, uma possibilidade que a velocidade do gigante aumentaria quanto mais ele correria, já que não sabemos se o gigante do Albedo parou para cruzar a Via Láctea. Sim, a velocidade do canhão Tachyon não é de 160.000 vezes a luz, mas como eu já disse, não é a velocidade do canhão Tachyon que é de 160.000 vezes, e sim o feedback que atingiu essa velocidade, como eu mostrei no resultado do cálculo, e isso serve como
Mais um exemplo para mostrar que os cálculos são importantes. Já que, por exemplo, se um laser na velocidade da luz fosse lançado a 20 centímetros do seu rosto, mas nesse tempo você vai 10 metros para o lado, esse feito seria calculado como 50 vezes a luz. E como puderam ver nos meus dois exemplos, não é só desviar de algo com tal velocidade que o personagem vai ter a tal velocidade, o feito precisa ser calculado para ver a velocidade real do personagem. Sobre a escala de poder do atômico, Duncan disse que ele teria trabalho, mas com treino com certeza ele iria conseguir aperfeiçoar isso. Já sobre a radiação do atômico afetar o gigante, ele poderia mudar ela para simular a de um sol vermelho, que podem ser até maiores que o nosso, então não é afirmação também que o gigante não sofreria danos com esses ataques do atômico. Espera um pouco. Duncan disse que ele teria trabalho para criar o sol. Ele em nenhum momento diz que ele poderia treinar para não ter trabalho. Isso é literalmente estabelecido pelo próprio Duncan como limite do atômico. Então isso é pura suposição. Assim como o atômico poder manipular a radiação para aparecer de um sol vermelho, isso também é pura suposição. E literalmente, radiação gama é a radiação mais forte em termos de energia, que literalmente raios normais já podem produzir. Então imagine raios cósmicos. Realmente, Ben e Vilgax não sabem usar todo o potencial dos aliens, mas se fosse aquele só momento, o Ben com o atômico também não tinha todo o seu potencial, e sobre qual dos dois aliens o Ben sabe usar mais. O gigante claramente teria essa vantagem. O Vilgax pode sim conhecer os poderes dos aliens, devido a seus conhecimentos, já que ele sabia até dos cronosapianos, mas digamos que não, pela espécie ser rara, o gigante ainda foi mais usado que o atômico, então a questão do potencial seria mais relevante a ele. De fato, o potencial do atômico não foi tão explorado como o potencial do gigante. Mas será mesmo que Malgax poderia derrotar qualquer alien do Ben? Claro, tirando o Alien X. Bom, vamos ver se a citação pode se encaixar como hipérbole. Para vermos se a citação é hipérbole, precisamos ver se a fonte é confiável, se há algum motivo para o personagem fazer uma hipérbole pelo contexto, e se não é incoerente com a obra. Vilgax pode ser considerado uma fonte confiável? Podemos discutir. Vilgax tem conhecimento dos aliens, então podemos considerar que ele seja uma fonte confiável. Mas, ele também tem motivos para exagerar propositalmente para assustar o Ben e mostrar a superioridade dele. E se entra em conflitos com a obra? Sim, entra, já que como Mateus também concorda. O contratempo é o segundo alien mais poderoso do Omnitrix, e por mais que o poder dele também seja inexplorado, sabemos que o Ben sabe usar os raios que aceleram o tempo do alvo, e isso seria fatal até mesmo para o Malgax. Então essa fala tem pontos para ser uma hipérbole, e se considerar que ele é uma fonte confiável, por isso não é hipérbole. Devo lembrar que se o Vilgax conhece o poder dos aliens, devo lembrá-lo de que isso significaria que nem mesmo o atômico com potencial explorado deveria ser capaz de ganhar do Malgax, coisa que acho que você não concorda, Mateus. Vilgax não estava, mas certamente essa luta foi mundialmente conhecida, já que perto dos episódios finais, o Vilgax sabia onde Mauari estava, então ele deveria ter visto ou ouvido que o Ben e o Mauari lutaram. De novo, isso é suposição, e mesmo que ele fosse informado da luta de Ben e Mauari, ele teria que ser informado de que Ben usou o gigante, e que o Mauari estava muito mais forte quando derrotou o gigante, e como eu já tinha dito, Mauari só superou o gigante na sua última forma, que segundo o próprio Mauari estava 100 vezes mais forte que a versão que o Vilgax se juntou. Sim, gigante tem mais força, mas não é uma diferença tão grande, já que se o atômico pôde empurrá-lo, ou arremessa-lo que nem o Enormossauro Supremo fez, então não seria tão grande. Como disse, a resistência do atômico nesse caso também se aplicaria a seu poder, devido a não só seu corpo gerar a energia, mas sim porque ele já realizou o ataque, e não foi afetado pelo mesmo, como a vitória nuclear. Atômico não foi afetado por ele poder controlar a área de efeito de seus ataques. Prova disso é o ataque que ele derrotou o Enormossauro Supremo, onde sabemos que a durabilidade dele é no mínimo do nível Estrela Anã, mas ele foi derrotado por um ataque que não destruiu nem a sala que eles estavam. Sobre a resistência às outras coisas eu já refutei anteriormente. A velocidade do gigante realmente é superior, mas não é só um ataque do atômico que seria útil, já que sua força se aplicaria à sua resistência também, como acontece com o gigante, e seus ataques energéticos também poderia surtir efeito devido ao gigante ter um ponto fraco que é sua crista. Gigante tem realmente sua fraqueza, mas não será fácil, principalmente contando que gigante é mais rápido. Mas agora irei apresentar mais um argumento para o gigante vencer. Gigante obviamente é muito maior, com 120 metros no seu máximo, e para o atômico poder acertar o gigante, ele teria que voar para ir para cima do gigante, mas a velocidade de voo do atômico nunca se demonstrou ser rápida como sua velocidade de combate. Em resumo,
Gigante teria como desviar facilmente. A fala de Dakan de só o Gigante Supremo resistir a esse ataque. Não sabemos de quando foi, mas sabemos que a do Atômico foi de 2020. E se ela foi mais recente, então junto com o Alien X, ele deveria ser exceção também, já que a afirmação estelar teria vindo depois da afirmação de só o Gigante Supremo sobreviver. Pera. Para dizer que o atômico é sistema solar no físico, precisamos dizer que o Duncan se autocontradis com suas afirmações. Isso não faz nenhum sentido. As duas informações só se complementam, e nos mostra que os poderes do atômico não escalam ao físico, e é coerente com o exemplo do cromático que citei anteriormente. E até acho que a afirmação sobre o Gigante Supremo é mais recente que a do atômico, mas isso não vem ao caso. As informações só se complementam. Não tem nada a ver com o atômico ser uma exceção à citação do Duncan. As informações só se complementam. Bom, como podemos ver, o atômico e o gigante têm o mesmo tier no físico, mas gigante tem uma pequena vantagem por se mostrar de fato superior ao Enormossauro Supremo e se demonstrar superior a uma versão do Vilgax upado, enquanto o atômico se demonstrou inferior a essa versão, além de que nessa versão do Vilgax, ele só se juntou a uma versão 100 vezes mais fraca do Mauari que derrotou o gigante, e para vencer teve que pegar ele desprevenido. Então, fazendo as contas, dá para ver que o gigante é sim mais forte, e consequentemente tem uma maior durabilidade, sobre velocidade de combate. Ambos têm uma velocidade semelhante, pois ambos lutam contra uma versão de Mauari, que lutou contra o Feedback, que tem um feito de 160 mil vezes a luz, mas gigante se demonstrou superior ao Mauari, que estava mais forte que o nesse versão que lutou igualado ao Feedback. E gigante se demonstravam superior a essa versão, e isso é complementado com o feito do gigante de cruzar uma distância galácticas, que é de 255 mil vezes a luz, e como eu citei antes, para o atômico se igualar à velocidade de combate do gigante, ele precisaria ter uma velocidade de voo no mesmo nível da velocidade de combate, coisa que nunca foi exemplificada. É como se uma mosca mais lenta e mais fraca que você viesse te atacar. Gigante poderia esquivar e contra-atacar facilmente, e se atômico usasse seu Soul para atacar o gigante, mesmo que consideremos que o atômico possa controlar a área de efeito, para não afetar a si mesmo, gigante pode fugir da área do ataque, já que ele possui velocidade o suficiente para sair do sistema solar em pouco tempo, então não há muito que o atômico fazer. Então, vitória do gigante. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o like e se inscreva para me apoiar. E fui!